Vocês já ouviram falar em ficção especulativa? Tá muito no auge, tá? Mas não é de hoje que fala-se sobre ficção especulativa. Diversos autores e autoras já vêm publicando livros com esse tema muito interessante. Há uma confusão entre ficção especulativa e também ficção científica. Ficção científica traz um ar muito futurista, muita inovação. Claro que também tem esses aspectos em ficção especulativa. Mas, diferentemente de ficção científica ele não vai trazer um panorama tão amplo e interessante como se fosse como tem, né, em ficção especulativa. Há um consenso entre diversos autores e também conceitos do que é ficção especulativa. Até eu trouxe um bem interessante que eu achei na internet, que diz assim, ó: ficção especulativa é composta por narrativas que pretendem especular sobre um passado, presente ou futuro, neste ou em outros mundos, por meio de narrativas fantásticas, de ficção científica ou de horror sobrenatural. Como eu tinha dito a vocês, né? Dentro da ficção especulativa, podemos presenciar a ficção científica, porque ela vai apresentar essa especulação por meio de ficção científica, ou também por horror sobrenatural. Mas não apenas limitados a esses. É um gênero que se propõe a experimentar e imaginar novos horizontes e caminhos. Então, senta aí que a partir de agora vamos conhecer esses livros de ficção especulativa, que eu acho que você já leu um. Vamos lá! Dessa lista eu vou começar com um dos mais famosos, que eu acho que é um dos mais conhecidos de ficção especulativa, que é O Conto da Aia, de Margaret Atwood. Eu vou trazer outro livro dela aqui, que é também muito interessante. Mas esse livro do Conto da Aia, que já virou série, ele vai trazer um mundo muito distópico e ao mesmo tempo muito horroroso, né? Onde ali ocorre diversas coisas com agressão às mulheres. Ela traz um cunho também muito feminista naquele livro interessantíssimo. Faz muito tempo em que eu li. Faz muito tempo que eu li esse livro. Ainda era uma capa antiga. Parecia, vou até deixar aqui, parecia uma deusa meio santa, enfim, excepcional. Eu preciso reler esse livro para fazer vídeo pro canal, porque faz muitos anos que eu li O Conto da Aia e é um livro que muito me impactou. Esse livro, O Conto da Aia, ele tá no 1000 livros para ler antes de morrer. Eu acho que eu li por causa do 1000 livros na época. Depois surgiu série, já estamos aí, eu acho que na 5ª temporada, e é um livro que dá muito pano para manga, assim, podemos dizer, para discussões a respeito de opressões das mulheres, perseguição, mundo distópico, o que a religião pode fazer se ela for distorcida, se for interpretada de forma diferente, enfim, é tanta coisa que tem dentro desse livro, e aí traz essa questão de ficção especulativa. Tem outro livro da Margaret Atwood que também vai trazer um pouco, podemos até dizer, desse gênero de ficção especulativa, que é a trilogia de Oryx e Crake. É bem interessante esse livro, porque ele vai trazer conceitos bíblicos também, e aqui ela vai trazer essas questões mais ecológicas, futuristas, mas também um pouco de conceitos bíblicos. Tem uma pitadinha ali que a gente pode perceber de coisas bíblicas. Oryx e Crake, esse livro aqui, tá naquela lista da Rory Gilmore, né, do desafio da Rory Gilmore. Então, são compostos, é uma trilogia, né, composta por 3 livros na trilogia. Oryx e Crake tem o Ano do Dilúvio e o Mad-Dadão, né, acho que é isso, né, Mad-Dadão, que são bem interessantes. Essas capas estão maravilhosas, né? Eu até vou ler um pouquinho aqui, que diz uma coisa bem interessante. No princípio havia caos. Você já percebeu aí um conceito meio bíblico. Ali em Gênesis você pode ver: no princípio era o verbo.
E aqui ela começa: no princípio havia o caos. Aí diz assim: em Oryx e Crake, Margaret Atwood retorna à ficção especulativa que o consagrou com o conto da Aya e chega a um mundo ainda mais distópico, um lugar onde a civilização e a linguagem e tudo mais que seja próximo ao que conhecemos como humanidade desaparecem quase completamente. Tô louco para ler. Tá no desafio da Rory Gilman este livro, A Oryx Creek, mas eu pretendo ler todos os três. Tem um livro também da Ursula K. Le Guin muito interessante, que é A Curva do Sonho. Esse livro aqui também é super premiado, super bem falado. É um livro de ficção especulativa onde os sonhos eles podem meio que tornar realidade ou mudar a realidade. Então ela traz esse tema aqui muito interessante e ela vai trazer coisas aqui muito, podemos até dizer, que é difícil acreditar, sabe? Mas como vocês aí, muitos já leram a Ursula K. Le Guin, ela sempre traz temas muito pertinentes, temas esses que trata sobre a humanidade, sobre o futuro, né, do que pode aí nos aguardar, o que a gente pode aguardar do futuro, enfim, diversas outras coisas. A Curva do Sonho é um desses livros que marcou a carreira da Ursula K. Le Guin nesse aspecto de ficção especulativa. Então, eu super recomendo. Também preciso fazer vídeo. Eu acho que posso considerar que a rainha da ficção especulativa seria a Octavia Butler, porque muitos dos livros dela encaixam nesse aspecto, sobretudo A Parábola do Semeador, que a Parábola do Semeador também vai trazer esse aspecto ecológico e algo muito futurista que traz esse panorama da humanidade, né? Dentro desse livro vamos ver também coisas ali de ficção científica, mas também é muito forte essa questão ecológica. Então, a Parábola do Semeador é um dos livros que podemos dizer que mais marca. Se você for pesquisar na internet sobre ficção especulativa, sempre a parábola vai estar, né, nas listas, né? E é bem interessante também porque existe outros dois também, que é uma série, né? Não sei se é trilogia, série, que é a série do O Padronista. Esse aqui é o volume 1, que é a semente originária. Ele vai trazer aspectos bem interessantes, aspectos futuristas, aspectos do passado, aspectos de outras culturas, como culturas africanas. Então, é muito interessante isso aqui. E esse aqui é o Semente Originária. E esse aqui, O Despertar, que é o primeiro livro da Xenogênese, também vai trazer esse panorama de ficção especulativa. Eu até vou ler aqui que diz assim, ó: a vida inteligente lá fora e ela quer salvar a humanidade de si mesma. Olha aí, ó. Quando Lilith Liapo desperta após 250 anos de animação suspensa, descobre que a Terra e os humanos sobrevivem de uma guerra catastrófica, estão sob a guarda de Uankali, alienígena com habilidades e tecnologias impressionantes, além de uma aparência repulsiva. Vocês podem perceber aqui vários aspectos, né? Como eu tinha dito, com uma das características da ficção especulativa, ela tratar de coisas do passado, mas dentro dela usar narrativas de ficção científica. É o que está acontecendo aqui. Por isso que eu considero a Octavia Butler a rainha da ficção especulativa. Interessantíssimo, né? Para finalizar, existe uma trilogia também, A Quinta Estação, né? Que é uma trilogia de Terra Partida, da James, também é considerado de ficção especulativa. Esse livro aqui é super premiado, se eu não estou enganado, os direitos foram vendidos. Eu tinha lido em algum canto que o direito tinha sido vendido para filme ou série, enfim. É um livro que eu comecei a ler, mas não terminei e eu preciso continuar. Mas nas listas de ficção especulativa fala-se muito sobre A Quinta Estação, que é essa trilogia, né, da Terra Partida. Aí eu estou representando aqui com A Quinta Estação. Aí é bem interessante que diz aqui, ó: 3 coisas terríveis acontecem em um único dia.
Essun volta para casa e descobre que seu marido assassinou brutalmente o próprio filho e sequestrou sua filha Sanzi. O poderoso império, cujas inovações têm sido o fundamento da civilização por mais de 1000 anos, colapsa frente à destruição de sua maior cidade pelas mãos de um homem louco e vingativo. E no coração de um único continente, uma grande fenda vermelha foi aberta e expele cinzas capazes de escurecer o céu e apagar o sol por anos ou séculos. Mas esta é a quietude, lugar há muito tempo acostumado a catástrofes onde os órgãos, aqueles que empunham o poder da terra como uma arma, e são mais temidos do que a longa e fria noite, e onde não há compaixão. Bem interessante, né? Traz um aspecto um pouco distópico, um aspecto onde aqui o planeta ele é coberto por uma cinza e essa cinza faz o planeta ficar gelado. E aqui há outros inimigos envolvendo toda essa trama. Não só esse inimigo que podemos dizer a cinza que cobre, e ali a gente sabe muito bem que o sol ele é combustível para a vida, né? Sem o sol não consegue plantar, as plantas morrem, diversas coisas ruins acontecem, né? O sol ele é o combustível da vida, a luz, todos nós precisamos. E aqui eu gostei bastante. Enfim, são esses livros. Se você já leu algum desses, comenta aqui embaixo. Se vocês já conheciam que era ficção especulativa, aí vocês vão questionar, Christian, mas já existe ficção científica. E eu acho que tudo isso aí é ficção científica. Também eles se encaixam como ficção científica. Como eu disse no início do vídeo, o termo ficção especulativa ela vai utilizar a ficção científica e também o horror sobrenatural para argumentar, né, para narrar toda essa história. Aqui a gente vê tudo isso aqui de ficção científica, mas há algo mais, né? Ela vai trazer elementos do passado, do futuro, elementos de outras culturas, como o caso aqui a gente pode ver a Octavia Butler. Então são bem interessantes. A própria Margaret Atwood, além de aspectos da ficção científica, ela traz também algumas narrativas ali de conceitos bíblicos. Ela traz também conceitos de outras culturas, de outras religiões. Então são bem interessantes esse termo. E aí é como se eu até trato, sabe o que? A ficção especulativa como um aspecto ali de podemos dizer, subcategoria, né? Subgênero, não sei, da ficção científica. Comenta aqui o que vocês acham disso tudo, né? Mas enfim, são esses livros aqui que eu mostrei para vocês que trazem esse tema, e é um tema muito interessante que só está crescendo, né? Apesar dessas autoras aqui terem escrito esses livros há muitos anos atrás, esse tema não é de hoje, mas eu acho que ultimamente a gente vê muito isso, né? Por que a gente vê muito isso? Porque a realidade, gente, a realidade está imitando a ficção. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E até mais. Tchau.